Bom dia, pessoal. Beleza? Bom, vamos direto ao que interessa. Vamos direto falar sobre a parte que envolve os genes ligados, que costuma aparecer em processos seletivos, digamos, mais conservadores, né? Como é o caso de vestibulares para a Faculdade de Medicina particular. Não é raro a gente encontrar alguma questão que fala de maneira mais técnica, né, sobre os genes ligados. Lembrando que o Enem ele tem uma proposta de usar certos conhecimentos científicos em um outro contexto, né? Por isso que se aparecer algo sobre genes ligados, como apareceu no Enem de 2019, vai aparecer algo mais teórico, né? Que não se relaciona aos cálculos. Bom, hoje, em algum momento, a gente vai falar dessa parte que envolve cálculo, para você ter uma ideia, né, de como você tem que proceder, caso encontre alguma questão que peça isso, e no nosso material você vai encontrar alguma questão que vai focar nessa abordagem, né? Então, a gente tem que estar preparado, né, para qualquer maneira desse assunto aparecer em uma questão. Bom, essa imagem que vocês estão vendo, ela nos mostra, né, que existem aquilo que nós chamamos de grupos de ligação. Eu preciso, mais uma vez, dizer que grupos de ligação é um termo usado para se referir aos pares de nossos cromossomos, os pares dos cromossomos homólogos. Na espécie humana, como vocês sabem, existem ao todo 46 cromossomos que estão ali agrupados em 23 pares. Por isso que, para a nossa espécie, a gente fala que existem 23 grupos de ligação. Então, se você pegar uma questão que fala em grupo de ligação, encare a interpretação desse termo como sendo a mesma coisa que par de cromossomos homólogos. Bom, aqui vocês estão vendo um par de cromossomos homólogos representado em vermelho e um par de cromossomos homólogos representado em azul. Você está vendo também três locais diferentes que a gente chama de locus em latim e na língua portuguesa, no singular, falamos loco. Como são três, você está vendo que está escrito já na língua portuguesa o nome locos, com a letra O mais no final da palavra. Cada loco vai ser esse tracinho que indica onde se encontra um determinado gene. E aqui nós estamos vendo três genes diferentes, todos os três em heterozigose. É até importante que eu diga logo que nas questões que falam sobre genes ligados, tá? Os genes que vocês irão encontrar sempre estarão em heterozigose. Portanto, você não tem que se preocupar com alguma questão que coloque um genótipo em homozigose, porque o foco vai estar no gene que se apresenta em heterozigose. Por isso que logo nessa primeira imagem você já percebe isso, que os três genes A, B e D estão em heterozigose. Bom, o gene A e o gene B de bola fazem parte, né, do mesmo grupo de ligação, isto é, se encontram no mesmo par de cromossomos homólogos. Portanto, são genes ligados. Às vezes a gente fala que eles estão em linkage, que é uma palavra da língua inglesa que você pode encontrar, claro, falando sobre isso que ocorre entre os genes A e B.
Já quando a minha análise está voltada para o gene A e D, ou para o gene B e D, aí essa minha análise segue aquilo que Gregor Mendel analisou lá no século XIX. Né? A gente diz que quando o foco é aqui em um desses dois genótipos, azão, azinho, desão, desinho, ou bezão, bezinho, desão, desinho, há uma obediência, vamos dizer assim, à segunda lei de Mendel. Né? A análise sobre esses genótipos segue aquilo que diz a segunda lei de Mendel, que é a segregação independente. Já quando a minha análise ela está relacionada a genes ligados, né? A genes ligados, aí essa minha análise ela não segue a segunda lei de Mendel. Eu queria, inclusive, fazer uma correção, porque no que está aqui digitado, era para estar aqui colocado, e eu vou colocar agora, bezão. Tá? Esse genótipo que você está vendo aqui, que está escrito de uma forma diferente daquela que a gente está habituado a escrever quando representamos um genótipo, isso aí é a mesma coisa que isso aqui, ó. Só que, quando eu faço dessa maneira como está em cima, azão, bezinho, barra, azinho, bezão, eu estou dizendo, com essa representação de genótipo, duas coisas. Primeira, que esses genes A e B estão no mesmo grupo de ligação, são genes ligados. E a segunda coisa que eu estou dizendo ao representar o genótipo assim, é que em um cromossomo estão o alelo Azão do gene A e o alelo Bzinho do gene B. Enquanto que no outro cromossomo estarão, né, o alelo Azinho do gene A e o alelo Bzão do gene B. Isso você consegue ver ao observar aqui nesses cromossomos vermelhos como se encontram, né, esses alelos do gene A e do gene B. Bom, dito isso, né, que é uma coisa que eu até tinha falado numa aula anterior, é interessante que a gente registre que a ligação gênica ela pode ser classificada em dois tipos. Quais são esses tipos? Vou escrever aqui. Existe a ligação gênica completa e existe a ligação gênica incompleta. Como é que a gente faz para diferenciá-las? Bom, a gente vai ver agora. A ligação gênica completa, ela se caracteriza pela não ocorrência do crossing over. Não ocorre o crossing over. Deixa eu colocar essa letra no tamanho menor. Pronto, que aí fica mais fácil de você visualizar. E no outro caso, né? E no outro caso, acontece a permutação cromossômica. Eu fiz questão de escrever de uma outra forma o crossing over, que foi chamando de permutação cromossômica, já para você se acostumar. Porque pode acontecer de uma questão falar em permutação cromossômica e não em crossing over. Permutação cromossômica é o termo da língua portuguesa para se referir a aquilo que na língua inglesa a gente chama de crossing over.
Claro que é mais comum as provas, os livros, né, usarem o termo em inglês, crossing over. Mas a gente tem que saber, né, a correspondência na língua portuguesa. Por isso que eu fiz questão de colocar aí o nome permutação cromossômica. Bom, deixa eu explicar isso aqui. Quando eu falei que na ligação gênica completa não acontece o crossing over, é porque ele não acontecerá entre os locais ocupados pelos genes que eu estou analisando. Por exemplo, aqui nesses cromossomos vermelhos, dá para ver que o local onde ocorre o gene A não é tão distante do local onde ocorre o gene B. Pode ser que o crossing over não aconteça entre esses locais. E se o crossing over não acontecer entre esses locais, 50% dos gametas formados pelo indivíduo azão azinho, bezão bezinho, serão gametas com a constituição genética azão bezinho. E os outros 50% dos gametas formados pelo dihíbrido vão ser gametas azinho-bezão. Isso é uma coisa que nas provas é muito difícil de aparecer, porém existe a chance, daí eu estou falando aqui para vocês, tá? Nas provas é muito mais comum aparecer, mesmo sem citar o nome, a ligação gênica incompleta, porque a gente sabe que acontece o crossing over entre os dois locais em que estão os genes que eu estou analisando. Pode ser que a frequência desse crossing over seja pequena, devido a uma proximidade desses locais. Mas, se esses locais ocupados por dois genes no mesmo cromossomo forem mais distantes, né, forem locais distantes, a frequência do crossing over entre esses locais vai ser uma frequência mais elevada. E as questões costumam focar exatamente nisso, no que eu vou chamar agora de taxa de recombinação ou frequência de recombinação, que nada mais é do que o percentual de ocorrência do crossing over entre os dois locais ocupados pelos dois genes ligados que eu estou analisando. Então, apesar de você poder encontrar o nome ligação gênica completa, né, e a descrição do que é isso, vai nos interessar aqui, pensando nas provas, é lógico, a ligação gênica incompleta. Você verá que daqui para frente, os exemplos que irão aparecer apresentarão os locais ocupados pelos genes não tão próximos, ou pelo menos não mais próximos do que esses locais ocupados aqui nos cromossomos vermelhos pelo gene A e pelo gene B. Bom, feita essa introdução, onde uma parte foi uma espécie de repetição do que eu já tinha conversado com vocês, quando eu falava sobre a segunda lei de Mendel, porque eu aproveitei para falar a parte que pode importar para o Enem da ligação gênica, quando estudávamos a segunda lei de Mendel. A gente vai passar agora para uma outra abordagem desse assunto, que é uma abordagem típica de questões bem tradicionais. Se você for analisar questões de 2001, 2002, você vai encontrar umas abordagens bem secas, diretas, técnicas, que muitas vezes exigem esses conhecimentos que eu vou transmitir aqui para vocês a partir da próxima imagem. Fique atento, pois você vai fazer um processo seletivo onde isso pode ser bastante importante, tá? Então vamos lá. Você está vendo aqui
nessa imagem genes que se encontram no mesmo grupo de ligação. Um deles é o gene representado pela letra A e o outro é o gene representado pela letra B. Você está vendo aí que nos dois casos o genótipo é de um duplo heterozigoto, o famoso dihíbrido, azão, azinho, bezão, bezinho. Só que você está vendo aí no desenho, né, você pode perceber aí no desenho que uma das formas de representar essa ligação gênica é o que está sendo chamado de arranjo cis, né? Arranjo cis. E a outra forma é o chamado arranjo trans. Se você olhar para o desenho, você perceberá que esse arranjo da ligação gênica, conhecido como cis, ele vai mostrar que o alelo dominante do gene A se encontra nesse cromossomo aqui, assim como o alelo dominante do gene B também está no mesmo cromossomo. Já no outro, que é o seu homólogo, né, no outro cromossomo, está o alelo recessivo do gene A e também está o alelo recessivo do gene B. Isso é o que a gente chama de ligação do tipo cis, ou arranjo de ligação do tipo cis. O outro, chamado de arranjo trans, você está vendo que em um cromossomo, esse aqui, que eu estou riscando em vermelho, se encontra o alelo dominante do gene A e o alelo recessivo do gene B. No outro cromossomo, que eu marquei um X, vai acontecer o alelo recessivo do gene A e o alelo dominante do gene B, né? E a gente chama isso de arranjo trans, arranjo de ligação trans. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque dependendo desse arranjo, aquilo que a gente chama de gametas parentais, eles serão de uma ou de outra forma. Professor, como assim gametas parentais? Vamos lá. O que eu estou chamando de gametas parentais são aqueles gametas que têm um genótipo com os alelos desses genes ligados da forma como eles ocorrem originalmente. Como assim, professor? Originalmente. Ora, é possível que aconteça uma recombinação, isto é, um crossing over, entre esses cromossomos homólogos. E acontecendo o crossing over entre esses cromossomos homólogos, vai se formar uma nova combinação de alelos. Porém, a combinação dos alelos da forma original vai ser essa aqui. Um dos gametas, deixa eu riscar aqui para você enxergar melhor, só um pouquinho. Oh, meu Deus. Um dos gametas vai ser neste caso aqui, azão, bezão, e o outro vai ser azinho, bezinho. Observe que eu estou escrevendo isso no lado onde se encontra o arranjo da ligação gênica chamado de cis. Veja que o azão e bezão eu botei juntos porque, originalmente, nesse cromossomo, ele tem o azão e ele tem o bezão. E no outro cromossomo, de forma original, de fábrica, vamos dizer assim, estão azinho e bezinho, né? Então, por isso a gente chama de gametas parentais. Se, por acaso, acontecer uma recombinação, né? Se por acaso acontecer uma recombinação, os gametas chamados de recombinantes
vão ser esses que eu vou escrever aqui mais embaixo. Vão ser esses gametas aqui. Azão Bzinho e Azinho Bzão. Isso que eu estou colocando para vocês, que eu estou falando para vocês, corresponde aos gametas parentais e recombinantes do indivíduo que se encontra aqui, representado mais acima. Professor, como assim? Vamos lá, de novo, hein? Quando eu olho para essa ligação gênica com o arranjo cis, eu já vejo, eu já estou vendo, né, que em um cromossomo se encontram azão e bezão juntos no mesmo cromossomo, e no outro se encontram azinho e bezinho juntos no mesmo cromossomo. Sempre acontecerá desse duplo heterozigoto formar esses gametas, que eu estou chamando de parentais, porque eles têm um genótipo original, da maneira como se encontram lá nos cromossomos, desprezando a ocorrência do crossing over. E aí eu chamo esses gametas que têm esses genótipos aqui de parentais. Mas, devido à distância desses locais ocupados pelo gene A e pelo gene B, vai acontecer crossing over, com certeza, entre esses locais. E ocorrendo crossing over, vai haver uma formação de uma nova combinação. É o que a gente chama de recombinação. E os produtos dessa recombinação genética vai ser a origem, a formação desses gametas com o azão junto com o bezinho, que só pode acontecer se houver um crossing over, e o azinho junto com o bezão, que só pode acontecer se houver um crossing over. E aí a gente chama gameta recombinante, gameta parental, para se referir, obviamente, aos gametas que têm uma constituição genética oriunda de um crossing over, são os gametas recombinantes, né? E os gametas parentais, aqueles que têm a constituição genética, vamos dizer assim, original, de fábrica, sem que tenha acontecido o crossing over. Bom, eu vou repetir isso que eu falei, falando agora do que você pode observar no outro arranjo de ligação, né? Que vai ser o arranjo do tipo trans. Então, vamos lá. Eu vou botar aqui embaixo, primeiro, os gametas parentais que esse indivíduo que tem esse arranjo de ligação irá formar, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Tá, vamos lá. Gametas parentais do indivíduo que tem seus genes ligados com esse arranjo, que é o que a gente chama de arranjo trans. Os gametas parentais aqui serão azão bezinho e azinho bezão. Professor, por quê? Vamos lá ao motivo. Ao olhar para essa maneira como a ligação gênica acontece, que está mais à direita, você está vendo que, de forma original, o cromossomo que tem um alelo azão é o mesmo que tem um alelo bezinho. Então, quando se formar um gameta com genótipo azão bezinho, ele traz a combinação dos alelos de forma original, sem que tenha acontecido crossing over. E no caso do outro tipo de gameta, que vai ser o azinho bezão, você está vendo que nele existe a combinação dos alelos dos genes A e B na forma original, como se encontra lá no cromossomo. Só que você está vendo que existe uma distância razoável entre o local ocupado pelo gene B e o local ocupado pelo gene A, significando que o crossing over vai acabar acontecendo. E aí, quando ele acontecer, vão se formar os chamados gametas recombinantes. Aqui, quais serão esses gametas recombinantes? Vamos lá, vou escrever aqui. Gametas recombinantes. Aqui,
eles vão ser os seguintes. Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Mais uma vez, eu quero que você observe o que se encontra no desenho aqui em cima, né, em verde aí nos cromossomos, tá bom? Então, observe aí. Nesse lado direito, que é onde você está vendo o arranjo trans, o encontro, vamos dizer assim, do azão com o Bzão só será possível se houver crossing over entre esses locais, né? Assim como a união, né, entre aspas, do azinho com o Bzão na mesma célula gamética só acontecerá se houver o crossing over entre esses cromossomos homólogos. Por isso que a gente chama de gametas recombinantes. Então, isso que está aí na sua frente, esquematizado, pode ser bastante importante na hora de analisar uma questão. Ou porque você tem que saber que um gameta é chamado de recombinante porque, para ele se formar, teve que acontecer o crossing over, por exemplo, ou porque você, através de um gameta parental, por exemplo, você já vai saber como é que se encontram os alelos daqueles genes ligados arranjados no grupo de ligação, no par de cromossomos homólogos. Isso que eu disse aqui, eu vou precisar que você lembre para entender o que vem a seguir. Mas, para te ajudar a entender melhor, eu vou agora mostrar um desenho mais bonitinho que vai ajudar você a enxergar esse crossing over acontecendo. Eu sei que a gente já estudou isso lá na meiose, mas é momento da gente reforçar isso aí. Então vamos lá, prestar atenção. Você pode ver aqui como é que acontece, né, o crossing over. Você está vendo aí dois cromossomos, um deles azul e o outro vermelho, né, onde neles dois existem os genes A, B e C. Olhando para a forma como os alelos desses genes estão nesses cromossomos, eu acho que você não terá dificuldade em notar que o arranjo de ligação ele é cis, seja uma análise dos genes A e B, seja uma análise dos genes A e C, ou uma análise dos genes B e C. Nessas três situações, o arranjo da ligação será cis, porque em um cromossomo eu vou encontrar os alelos dominantes dos dois genes que eu estou analisando, e no outro cromossomo estarão os alelos recessivos desses genes que eu estou analisando. Aqui aparecem três genes, A, B e C, mas na vida real, na hora da prova, vocês encontrarão, normalmente, uma análise só de dois genes, né? Normalmente, uma análise só de dois genes. Bom, você está vendo aí nesse esquema do crossing over, mostrando que essa troca de pedaços de cromátides dos cromossomos homólogos faz acontecer uma nova combinação alélica. Por exemplo, na forma original, os cromossomos que estão em azul e vermelho têm o Bzão e o Czão juntos no mesmo cromossomo e o Bzinho e o Czinho juntos no mesmo cromossomo. Porém, ao ocorrer o crossing over, se forma uma nova combinação de alelos. Você está vendo que aqui neste local estão juntos agora o Bzão e o Czinho, e nesse outro local estão juntos agora o Bzinho e o Czão. Então, isso aí está mostrando a você como é que a coisa acontece durante a meiose para poder originar lá na frente o que eu chamei de gameta recombinante, né? Então, isso é uma coisa bastante importante, né? Infelizmente, nem todo mundo se dedica, né, como deveria, para entender plenamente o crossing over e saber o que é que significa recombinação. E aí eu faço questão de dizer, a recombinação é a formação de uma nova combinação de
alelos, né? Aqui representados por essas letras minúsculas e maiúsculas. Bom, dito isso, é interessante que a gente veja como é que isso pode aparecer numa questão. Isso aqui que vocês estão vendo nesse momento é um exemplo, né? É um exemplo que eu peguei de um site muito legal, né? Que eu vou botar inclusive no nosso grupo o link para você dar uma lidinha no que fala essa página, porque eu acho que é lá da Universidade Estadual de Londrina. Algumas universidades têm uns programas de extensão universitária para justamente fazer a instituição de ensino superior, né, se comunicar com as pessoas que não fazem parte dela. Então, existem grupos de professores, de alunos, né, que fazem uns projetos muito legais, e eu, inclusive, fiz parte de um deles quando eu fazia o meu curso, que é de tentar, né, passar conhecimento de maneira mais democrática para as pessoas que estão interessadas por esse conhecimento. Então, eu vou mandar esse link para vocês darem uma olhadinha. Esse exemplo que eu estou colocando aí para vocês, eu tirei de lá. Tá? Até porque quando você escuta eu lhe explicando aqui e depois vai ler esse material, fica tudo menos complicado, fica tudo mais fácil. Bom, eu quero que você, por favor, acompanhe o que eu estou aqui falando, tá? Siga exatamente o que eu estou dizendo e aí depois eu dou uma olhadinha nas dúvidas que vocês já tiveram ou que vocês irão ter, né, com a explicação dessa parte. Bom, aqui mais em cima, você está vendo escrito progenitores, né, ou geração parental, dá na mesma coisa, que é o ponto de partida da nossa análise, tá? Aqui você está vendo que duas plantas, né, com essas características, uma delas é o formato da pétala e a outra é a cor da pétala. Essas são as duas características em questão. O formato da pétala, da flor, e a cor dessa pétala. Você está vendo que uma planta com pétalas arredondadas e flores vermelhas, ela cruzou, né? Ela fez uma polinização cruzada com uma outra planta de sua mesma espécie, que tem pétalas alongadas e flores brancas. Você está vendo aqui embaixo o genótipo de cada planta. Os dois genótipos são duplo homozigotos, como vocês podem perceber, e ao fazer esse cruzamento, 100% dos descendentes que formam a filiação 1 serão plantas que vão ter flores avermelhadas, né, e pétalas alongadas. Como você está vendo aqui, nessa F1, nessa filiação 1, os indivíduos são duplo heterozigotos, né, são dihíbridos. Aí, é feito um cruzamento teste, né? No que consiste o cruzamento teste? Eu pego um indivíduo que tem um fenótipo dominante e vou fazê-lo cruzar com outro indivíduo que tem um fenótipo recessivo. Aqui, no caso, são dois fenótipos, que é o formato da pétala e a cor da pétala. Você está vendo que um dos indivíduos envolvidos no cruzamento teste é justamente um descendente, né, dessa geração parental, que é o duplo heterozigoto, certo? Um indivíduo que forma flores avermelhadas com pétalas alongadas. E aí, o outro indivíduo que participa desse cruzamento teste, que tipifica esse cruzamento como cruzamento teste, é o indivíduo que tem os dois fenótipos recessivos, tanto o formato da pétala quanto a pigmentação dessa pétala. Bom, do cruzamento entre um duplo heterozigoto, né, e um duplo homozigoto recessivo, a gente espera encontrar 4 tipos de descendentes. Por que, professor, que a gente espera encontrar 4 tipos de descendentes? Eu vou lhe dizer, se liga aí. A gente sabe que um duplo heterozigoto, como esse aqui, ó, azão, azinho, Bzão, Bzinho, ele tende a produzir
4 tipos de gametas, né? O azão bezão, o azão bezinho, o azinho bezão e o azinho bezinho. São esses os 4 tipos de gametas que essa planta tende a produzir. Caso, se liga agora porque esse é o pulo do gato. Caso esses 2 genes, A e B, não fossem genes ligados, caso esses 2 genes se separassem de forma independente durante a meiose 1, a frequência do gameta com genótipo azão-bezão seria de 25%, que é a mesma frequência para cada um dos outros, dando uma proporção de 1 para 1 para 1 para 1. Só que você está vendo aí no resultado que os 4 fenótipos que apareceram na descendência desse cruzamento teste, eles não estão na frequência de 25%, 25%, 25%, 25%. Você está vendo que existe aí, né, que existem aí 2 fenótipos mais frequentes e 2 fenótipos menos frequentes. O que é que isso significa? Veja bem. Olhando para os genótipos, não é difícil você notar o seguinte, olha só. Dessa planta que tem pétalas arredondadas e flores brancas, obrigatoriamente os gametas dela tinham essa constituição genética azinho-bezinho. Se um organismo é duplo homozigoto recessivo, azinho, bezinho, 100% dos gametas que esse indivíduo produzir serão azinho-bezinho. Por isso que você vai notar que em todos os genótipos eu vou encontrar o azinho e o bezinho, que eu estou passando o traço vermelho embaixo, para lhe dizer assim, admita que esses alelos, que eu passei um tracinho vermelho embaixo, tenham sido os alelos recebidos dessas plantas através dessa planta aqui. Então, essa planta aqui, ela passou para suas descendentes o azinho-bezinho. Por isso que no genótipo de todos os descendentes dela, existe pelo menos um azinho e pelo menos um bezinho. Bom, dito isso, eu quero que você agora conclua o seguinte. O gameta, que é essa outra planta que está mais à esquerda, acabou participando para formar esse primeiro indivíduo, foi o gameta azão-bezinho. Por quê? Que para formar esses indivíduos com pétalas alongadas e flores brancas, eu sei que foi o gameta azão-bezinho, dessa planta da esquerda, que participou da formação deles, porque foi justamente a união dos gametas azão-bezinho com azinho-bezão que acabou resultando no genótipo azão, azinho, bezinho, bezinho. Seguindo o mesmo raciocínio, para formar esses outros indivíduos muito frequentes, afinal dos 340 descendentes, 126 foram plantas que formavam pétalas arredondadas e flores vermelhas. Com certeza, o gameta dessa planta aqui, que participou da formação desses indivíduos, foi o gameta azinho-bezão, pois, quando esse gameta se juntou com azinho-bezinho, formou o indivíduo azinho-azinho, bezão-bezinho. Seguindo o mesmo pensamento, foi o gameta azão-bezão dessa planta da esquerda que se juntou com o azinho-bezinho para formar os indivíduos azão, azinho, bezão, bezinho. E, por fim, foi um gameta azinho-bezinho desse indivíduo da esquerda que se juntou com um gameta também azinho-bezinho para formar esse duplo homozigoto recessivo, né? Que ao todo foram 38 plantas que se formaram com esse genótipo. Bom, o que é que eu quero que você perceba?
Eu quero que você perceba o seguinte. Esse gameta que eu botei um pontinho verde e esse outro gameta, com certeza, são aqueles que nós chamamos de gametas parentais. Os gametas parentais são aqueles que se formam em maior frequência. Já os gametas que se formam numa frequência menor, eles são conhecidos como gametas recombinantes. Através disso que eu coloquei para vocês, a gente sabe, por exemplo, que o arranjo da ligação gênica entre os genes A e B é do tipo trans, só em observar os genótipos dos gametas parentais, que são aqueles que sempre se formarão em maior frequência. Bom, falando em frequência, é interessante que você saiba como calcular aquilo que a gente chama de taxa de recombinação. A taxa de recombinação, ela vai ser a soma dos percentuais dos gametas recombinantes. Como é que a gente vai proceder para poder encontrar isso aí? Ora, matemática matemática básica, né? 340 é o 100% que a gente tem aqui. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu vou usar aqui a calculadora do meu celular, tá certo? 340 é o 100%. Se eu somar 44 mais 38, vai dar 82. Eu quero saber quantos por cento de 340 corresponde o número 82. Vai dar, arredondando, vai dar 24%, né? Um pouquinho mais que 24%. Essa conta você pode fazer aí no papel tranquilamente, que você vai chegar nesse dado de 24%, que é a frequência com que aconteceu o crossing over entre os dois locais ocupados pelo gene A e pelo gene B. Às vezes, uma questão pede que você calcule essa frequência em que ocorreu o crossing over. Sabe por quê? Porque quanto maior for essa frequência, mais distantes estão os genes no cromossomo. Quanto menor for essa frequência, mais próximos estarão os genes no grupo de ligação. A pessoa que descobriu isso é um geneticista que já morreu, né, de sobrenome Morgan. E em homenagem a Morgan, a gente, quando fala da distância entre os genes em um cromossomo, a gente usa uma unidade arbitrária conhecida como morganídeo, ou então centimorgan, que são unidades utilizadas para falar da distância entre os genes em um cromossomo. Observem aqui esse exemplo para você ter um contato com a maneira como a gente deve proceder para descobrir, qual é a distância entre os cromossomos. Vamos lá. Você está vendo que o nome morganídeo pode ser o nome da unidade que a gente usa para falar da distância entre os genes em um cromossomo. A gente também pode chamar de unidade de recombinação ou centimorgan. Bom, aqui a gente está vendo no exemplo os seguintes dados. A frequência de recombinação entre os genes A e B foi de 45%.
Entre os genes C e D, 20%. Entre os genes C e B, 25%. E assim tem os outros dados em relação aos outros genes. Como é que a gente tem que proceder? Vamos lá. Quando eu tiver contato com esse tipo de informação, eu tenho que proceder assim. Eu vou iniciar o posicionamento desses 4 genes, me baseando por aqueles que estão mais distantes, porque eles estarão nas extremidades, né? E aí eu tenho que observar qual é a maior frequência de recombinação. E diante dos dados, a maior frequência de recombinação acontece entre os genes A e B. Então, eu vou posicionar o gene A aqui, onde está esse risco azul, e o gene B, eu vou posicioná-lo aqui, onde está esse outro risco azul, certo? E vou escrever que é para a gente não se perder. Aqui vai estar o gene A, e aqui vai estar o gene B. A distância entre eles é de 45 unidades de recombinação. Vou escrever aqui também. Daqui até lá, a gente vai ter uma distância. De 45 unidades de recombinação. Deixa eu colocar essa letra menorzinha para ela caber nesse espaço. Pronto, vai caber agora. Não existe de maneira fidedigna uma conversão do percentual da frequência de recombinação para distância métrica. Por isso que eu disse que é uma forma arbitrária de falarmos sobre distância entre os genes em um cromossomo. E uma das possíveis unidades arbitrárias é essa unidade de recombinação. Estou chamando de arbitrária porque ela não é métrica, né? Ela não segue aquele sistema convencional da gente usar metro, né? Para distância, né? Centímetro, essas coisas. Bom, seguindo aqui a nossa análise, eu vou me basear pelo gene A ou pelo gene B como meu referencial para saber onde fica cada um dos outros dois. Por exemplo, está escrito bem aqui que a frequência de recombinação entre o gene B de bola e D de dado foi 5%, significando que o gene D de dado deve estar muito próximo de onde se encontra o gene B de bola. Então, o gene D deve estar aqui, ó. Beleza? Entre B de bola e D de dado, a frequência de recombinação foi 5%, significando que a distância entre B de bola e D de dado é de 5 unidades de recombinação. Se a distância entre A e B é 45 unidades de recombinação e a distância entre D e B é de 5 unidades de recombinação, obviamente que a distância entre A e D de dado só pode ser 40 unidades de recombinação, como está aqui colocado. Bom, o gene C se encontra, né, a uma certa distância do gene A, por exemplo. A gente está vendo que a frequência de recombinação entre eles é de 20%. Então, mais ou menos aqui, é onde nós vamos encontrar o gene C. A distância entre A e C é 20 unidades de recombinação. A distância entre C e B de bola é de 25 unidades de recombinação. A distância entre C e D é de 20 unidades de recombinação. A sequência entre eles vai ser, portanto, A, C, D, B ou B, D, C, A. Porque eu posso falar a sequência em um sentido, esquerda para direita, ou em outro sentido, direita para a esquerda. Bom, essas análises
Esses conhecimentos que eu passei aqui para vocês é o que pode aparecer numa prova, tá? E dito isso, explicado isso, agora é o momento das dúvidas. Algumas pessoas mandaram aqui, eu estou agora, aliás, uma pessoa mandou aqui e eu estou abrindo agora para ver. Professor, eu estou meio confuso em relação a como acontece o crossing over dentro da cromátide de um mesmo cromossomo, que é o caso da ligação gênica incompleta. Eu só consigo entender como ocorre entre cromátides de cromossomos diferentes. Vamos lá. Deixa eu voltar ao desenho para ajudar aí a pessoa que está sem entender. Veja bem, eu vou falar azul e vermelho, tá bom? As cromátides que estão em vermelho, elas são cromátides irmãs. E o crossing over não acontece entre elas. O crossing over acontece entre uma delas e uma das cromátides irmãs do cromossomo homólogo, tal qual o desenho está mostrando aqui. Então, se você teve alguma dúvida sobre o que está no desenho, sobre o que eu falei, por favor, insista em mandar. Professor, mas no caso, esse crossing over não é obrigatório, porque senão, como teriam os parentais? Vamos lá, preste atenção. Mesmo que ele seja obrigatório, e a resposta é, ele não é obrigatório, tá? Mesmo que ele fosse obrigatório, sempre eu vou encontrar a combinação de alelos original em uma das cromátides. Observe aqui esse cromossomo azul com suas duas cromátides irmãs. Uma das duas vai passar pelo crossing over, a outra não. Essa cromátide não recombinante, quando ela for para um gameta, esse gameta vai ser chamado de parental, certo? Já o gameta que receber a cromátide recombinante, ele será chamado de gameta recombinante. E, de novo, não é obrigatória a ocorrência do crossing over nesse local onde ele está aqui representado. Ele pode ocorrer ou não. Imagine 100 células, por exemplo. Imagine que dessas 100 células, em apenas 20 vai ocorrer o crossing over nesse local que está desenhado. Nas outras 80, o crossing over vai ocorrer em outro lugar, sei lá, nessa região de cima, por exemplo, tá? Desses cromossomos homólogos. Então, o fato de acontecer o crossing over entre dois cromossomos homólogos não quer dizer que ele vai ter que acontecer sempre entre aqueles dois genes que eu estou analisando. E mesmo que ele ocorresse sempre, sempre irão existir os alelos na combinação original, porque só uma das duas cromátides de um cromossomo é que vai participar do crossing over. Exatamente, porque está duplicado. A gente tem que lembrar que antes de uma célula iniciar a meiose, ela passa pela intérfase e os seus cromossomos já estão duplicados, tá? Exatamente, por isso que tem relação com os parentais serem mais frequentes. Perfeito, exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. No caso, vamos lá, eu entendi nesse desenho que são cromátides de cromossomos diferentes, mas os genes ligados não ocorrem no mesmo par de cromossomos, não? Sim, eles estão no mesmo par de cromossomos. E esses dois cromossomos diferentes que você falou são os cromossomos homólogos. Então, se esse cromossomo azul é o tipo 8, o cromossomo vermelho é também tipo 8. No caso da ligação gênica incompleta, vai ser entre cromátides irmãs do mesmo cromossomo. É isso? Não, não é isso. Sempre é envolvendo dois cromossomos homólogos, o materno e o paterno. Tá? A questão da ligação gênica ser completa é quando o local ocupado por esses genes é muito pertinho, assim, bem pertinho, que não tem espaço para haver crossing over entre eles. Havendo uma certa distância entre eles, pode haver o crossing over entre esses locais ocupados por esses genes. Certo? Bom, para não ficar tão extenso, vamos fazer assim, eu vou tirar a última dúvida aqui, vou encerrar aqui
essa aula para o vídeo não ficar tão longo, porque ele vai para o YouTube, tá bom? E aí você pode aqui, junto comigo, mandar o WhatsApp e insistir em tirar suas dúvidas, que eu estou disponível para te ajudar, tá certo? Vamos lá para a última dúvida. Jonas, aí nesse nome cromossomos não recombinantes, tá certo? Ou era para ser cromátides não recombinantes? Veja bem, o que hoje é uma cromátide de um cromossomo duplicado, no futuro vai ser um cromossomo. Pensa aí um pouquinho. A meiose 1, quando acontece, faz o número de cromossomos ser diminuído pela metade. Mas a meiose 2, quando acontecer, nela acontecerá a separação dessas cromátides irmãs, formando os cromossomos filhos com uma cromátide só. Então, nesse momento aí, são cromátides, mas no futuro serão cromossomos. Tá certo? Beleza? Então, era isso. Você vai ter a oportunidade de rever o que eu expliquei quantas vezes quiser, durante o tempo que o vídeo, claro, estiver disponível. Tendo dúvida, vocês já sabem como me procurar. Tá bom? Valeu! Era isso. Vou encerrar aqui o vídeo. Tchau!